oh Pedrinha vai, oh, a guerreira pista-se no trilho, oh, elegida pros Arguinas, oh. I Grodão, caldo, sopa? Não, nada. Gródia. Valdrona Granjoila, rostiu. Sim, média. Rostei. Foi Sara. Sara de quê? De fianho, de cunha de penol? Sara de grunho. Pinhão. Sara de grunho com torréfias e chusmo e um lampinho de gido. Cibal, de gido. E o bucha de além? Foi nadante, torréfias, chusmo, artifeiro. O galo repiador também rostiu nadante, torréfias e trambúzio. Trambúzio. Não, trambúzio não. E Baiorte. O vidroso de Baiorte. É uma vidrosazinha que é uma medida. Gidasse. Isto foi surgindo, eu penso que foi por uma questão de os Arguinas, ou seja, os padreiros, quererem passar despercebidos aos mirones que estavam com eles ou aos patrões, aos donos da obra para quem eles trabalhavam. E de maneira que isto foi evoluindo, nunca ninguém se interessou muito por isso, infelizmente. Eu, há 50 e tal anos, a quem eu primeiro ouvi falar foi um senhor chamado Dr. Vasco Campos. Foi ele que começou a escrever, na comarca de Arganil, começou a escrever sobre isto, porque era interessante a gente olhar estes homens debruçados sobre as pedras, a aparelhar o granito, Arguinas, os que tratavam as pedras. Ultimamente está aí um senhor que é de cá, o Dr. Jorge, que escreveu um livro, recolheu daquilo que havia. O primeiro que fez um dicionário, digamos, e que tratou disto foi aquele senhor, o Dr. Correia das Neves, que fez um dicionáriozinho, e foi daí que ultimamente todos temos bebido ao fim e ao cabo. E eu próprio também me entretinha um pouco ao pé deles, por uma questão de curiosidade, por uma questão também de defesa, de autodefesa, não é? Porque eles eram perigosos. Quando falavam de alguém, mesmo diante deles, enfim, gozavam, enfim, era com tudo e com todos. E especialmente quando passava assim uma rapariga, uma moça, que eles diziam logo uns para os outros: a Diega é gidaça, ela é gidaça para a pildra de Moiano, para jornir à choina fusca, à noite, a dormir, era boa para ficar comigo, a dormir, e de maneira que gozavam, riam e tal, e assim se iam divertindo para ajudar a passar o tempo enquanto eles estavam a bater o granito. A gente por acaso, hoje estamos aqui a trabalhar, vinha ali um patrão. O patrão põe lá, e eu vou lá vir, sepá, pista chocolhar no trilho. É isso. Caramba, era o patrão que lá vinha. O patrão muita malta não sabia, e eu só dizia para ele, pista chocolhar no trilho. E então eles já sabiam que era o patrão que vinha lá. Surgiram as invasões, século XIX, não é? E ficaram por aqui muitos espanhóis e muitos franceses. E nós, na gíria dos nossos Arguinas, encontramos vocábulos que de facto têm a ver com palavras quer espanholas, quer francesas. Por exemplo, nós dizemos moiano, eu, ou meu, toiano, teu,
ou tu, soiano, seu. Ora, nós vamos ao francês e vemos o moi, toi, soi. Ainda mais o lego que se pista no trilho. A pessoa que está perto de nós, que está pertinho a conversar ou a trabalhar, a fazer qualquer coisa. O lego vem do lhe francês, é uma palavra francesa. Os arguinas, à janela ou porta, mas mais janela, chamam-lhe a ventanosa. Em espanhol é a ventana. Estão a ver a ligação? Uma colher. Os nossos arguinas chamam-lhe uma cucharra. Cucharra. É o termo espanhol. É o termo espanhol. E estico a areia para esfregunhir. Agora, como acertou o pico. Meu pai teve, durante a sua vida profissional, algum tempo como arguina e, portanto, conhecia a linguagem dos arguinas e eu fui, assim, muito suavemente percebendo algum vocábulo desta linguagem. E era interessante perceber como eles ficavam felizes quando falavam numa linguagem própria deles, que tinha muito a ver com o seu percurso profissional. Através de uma AEC, não é? De uma atividade extracurricular, que é a Oficina do Território e que, portanto, foi projetada acerca de tudo aquilo que o património de Oliveira do Hospital tem, e uma das riquezas era essa, não é? E a linguagem é no 3º e 4º ano, portanto, é aflorada e também trabalhada, e também as pessoas, também houve um trabalho com os pais, para quem é que sabia e poderia trazer para a escola algum vocábulo dessa gíria. Tu sabes como é que o professor, onde é que eu aprendi isto? Não. Aprendi isto aqui neste papeloso. Papeloso, que é um livro. E tive que esfagunir ancho. Não estou assim com curiosidade de saber o que é que eu vou dizer. E que tive que estudar muito alto. Vocês sabem que o lego que fanfavemos aos morrotas é aqui da Tarragosa Niva, de Nogueira. O professor está a dizer, o professor é aqui desta terra, eu nasci cá, sabiam? E também, quando tinha a vossa idade, também ficava assim a pensar, assim, que raio, pá, aqueles velhotes estão ali a fanfar verbos, ali a dizer umas coisas que eu não sei o que é. E às vezes chegava ao pé deles e dizia-lhes assim, expliquem lá isso por miúdos que eu não percebo nada. Eles riam-se e só me diziam assim para mim, com ar às vezes zangado, Lhaste daqui para furates, seu morrote. E eu ficava assim a olhar para eles. Se eles querem bater, se eles já são meus amigos, não percebo isto. E ficava muito admirado com isto. E eu lhe astia, e eu fugia. Mas depois eles ficavam com pena de mim, chamavam assim, cá, morrote. Cá. E eu ficava todo contente. Digo, olha, ali, vais ali à baioteira, que era um bar, uma adega que havia ali assim ao pé do senhor que vendia copos, vinho a copos, e vais lá buscar uma babosa, mas estás mesmo uma vidrosa de baior tegido, e eu assim, que raio de confusão. Foi exatamente isso que lhe perguntei, mas o que é isso? E ele dizia assim para mim, é vinho bom, nós só bebemos vinho bom, mas, dá cá os gauchos. As gauchas? Mas que é gauchas? Isto é as mãos. E eu dava-lhe a mão. Ela passou bem, da paz. E abraçava-me. E foi assim que eu arranjei amizade com eles. Com estes senhores. Estás a ver, Gonçalo? Os arguinas gidos da Tarragosa Niva Nogueira do Cravo. São os fapadores de agromeias. Sabias? E foi assim que eu comecei a interessar-me por isto. De pequenino, como vocês. Estás bofo e drefo. Sim, também. Chibau. Drefo magido. Chibau. Chibauzinho. É assim como o olhagueiro que espista a fangunheiro. Ali o farfalho também é.
Também é giro. Também está drefo. Pedras grandes, e a gente, quando era para tombar as pedras grandes, era assim. Era para puxarmos tudo certo. Para puxar certo. Então havia um que dizia que mandava a voz. Com umas alavancas. E a pedra, com uns ferros grandes, e até muito é que lombávamos a pedra. Depois levava na frente umas pedras pequeninas, duras, chamávamos nós rebos. Que era para ela ficar já um bocadinho de papo ao ar, e para tornarmos a meter os ferros, para tornarmos a e assim é que a pedra ia quando a gente queria. Dois ou três ou quatro, então para conforme ela fosse grande. Em Nogueira, Arguina, ainda a trabalhar no ativo, Zé Plota. Zé Plota, lá vem da família Nunes, todos os canteiros famosos, mas esse ainda percebe. Sim. Deve ser dos únicos, talvez o Mas aqui é o resto. 2 ou 3. Aqui posso dizer, em Santa Oveia, é o resto dos Arguinas que existem em Santa Oveia. O resto. Já lhes tiram para o caiado. Já lhes tiram para o caiado, pois. Tiram para o Barroso. Nem para a fruta, toda a gente me apanhava. Eu não gostei de ir a ela. Não, e punham as brocas neste e neste para abrirem as coisas das comportas da serra, para as águas. Mas também saírem. Faziam, também faziam nos tipos, com arco de pua, tinha várias coisas. Carregavam um peso. E às costas. Esta era pronto, à cabeça. E aquela foi no tempo das bicicletas, por isso é que já era maior. Como é que aprendeu isto dos verbos dos Arguinas? Então eu era garota, brincávamos na rua, não é? E depois fomos aprendendo, porque aqui havia pedreiros e muitos canteiros, e eles iam fanfando os verbos e a gente ia-se apercebendo e fomos aprendendo, porque quando nós íamos crescendo, eles eram marotos, não é? E a gente ia a passar e eles palravam verbos para a gente não entender. Ou se nos chamavam trofegas ou gidas. E a gente tinha que responder. Se eles chamassem trofega, a gente dizia nem te boi. Se eles chamassem de gida, a gente lá se calava. E às vezes íamos chibau, que chibau era a dizer que sim. E íamos aprendendo com eles. Éramos chamados os morrões, e então morrão vai à girigota, vai ao rufo, vai à girigota para acender o rufo para assar a vigareja ao nadante. Quer isto dizer, a garoto vai buscar lenha para acender a fogueira, o lume, que é para depois, ao cozer as terréfias ou os trambusos, e assar a vigareja, que era a sardinha, ou o nadante, que era o bacalhau. Assim de género. E nós percebíamos, tínhamos que perceber, não é? Como nos mandavam buscar a ânsia de Montenásio, que era a chamada água do monte, íamos buscar uma bica, um determinado lugar, água corrente, que de facto, olha, era aproveitada às vezes para os nossos cozinhados e para beber e etc. E era assim. E como é que também surgiu esta ideia de começar a fazer estas peças? Olha, eu sinceramente achava-me às vezes um bocado curioso em querer saber algo mais. E como eu tinha aquela paixão de infância, quando o meu pai me acompanhava a dar os primeiros passos na área da cantaria, nomeadamente em algumas escolas primárias que foram feitas pelo país fora, e que o traço era sempre igual, não é? Acontece que portanto, elucidou-me essa questão e comecei a pensar se eu ainda seria capaz de fazer alguma coisa. E olha, a primeira coisa que fiz, sabe o que é que foi? Arranjei uma pedra e pronto, tentei dar-lhe umas marteladas, como se costuma dizer, com o ponteiro e com o cinzel, e aquilo foi logo ao ar, partiu. Mas não me fiquei desiludido. E tentei arranjar novamente mais uma peça para ver se conseguia. Podia fazer coisas mais importantes, mas é preciso muita disponibilidade e por vezes nem sempre isso acontece. Eu por acaso tenho uma do meu pai e dos colegas dele que nunca me esquece nem posso esquecer. E então a cantiga era esta, e eu
marcou-me muito essa cantilena. Ia a passar uma rapariga toda gira na rua, e então recordo bem a cantiga deles, e era assim: oh pedra linda, oh olha a alhegueira, oh que se pista no trilho, oh é muito gidaça, oh pachoi na fusca, oh para lhe estire, pa pildraniva, oh com o argal, oh, e assim transmitindo, se quiser que transmita o que foi dito. Era uma moça que ia passar, e então, olha a gida, era a rapariga que era gida, para lhe estirar a choina, ou para a pildraniva, ou que era para a cama com o arguida. Pronto, e de facto falava-se bastante de alto e ninguém sabia o que é que eles estavam a dizer.